Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma Banca Oral. Hoje, dia 25 de março, e nós iremos aqui dar início a uma banca simulada para os cargos de escrivão investigador, começando hoje a nossa simulação com o candidato Leonardo. Leonardo, peço que desmute seu microfone para que possamos dar início à sua arguição, ok? Ok, excelência. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Candidato, dando início à nossa avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, candidato, a frase comparecer à cerimônia de posse dos novos alunos, essa frase tem crase? Um instante, excelência, para que eu formule minha resposta. Excelência, nesta frase, há crase uma vez que há o artigo a e... Eu me esqueci de outro detalhe, excelência. Assim, há crase uma vez que quem comparece, comparece a algum lugar, e neste caso, assim, há crase. Candidato, com relação ao número de sílabas, classifique para mim a palavra inteligência. Excelência, a palavra... Perdão, excelência, peço escusas. Poderia repetir a questão novamente? Pois não. Candidato, com relação ao número de sílabas, classifique a palavra inteligência. Excelência, um instante, por gentileza. Excelência, a palavra inteligência, ela possui 5 sílabas. Inteligência. Candidato, desse modo, como que ela é classificada? A palavra inteligência... ela é uma polissílaba, excelência. Candidato, qual que é a figura de linguagem presente na frase? As paredes contam segredos. Um instante, excelência, por gentileza. Excelência, eu não me recordo desta questão. Avançando para a disciplina de direito, candidato, o que se entende por ilicitude? Um instante, excelência. Excelência, ilicitude é um ato praticado que vai contra o ordenamento jurídico como um todo. Se há um comando legal em que proíbe determinada conduta, o fato de eu praticar uma conduta que vai contra aquele ato, pode ser um ato administrativo, pode ser um ato no âmbito civil ou âmbito penal, se eu vou contra aquele regramento, eu pratico um ato ilícito. Candidato, cite para mim 3 poderes administrativos. Um instante, excelência, por gentileza. Excelência, nós podemos mencionar, dentre os diversos poderes administrativos, os 3 que eu vou elencar poder vinculado, poder discricionário e poder de hierarquia. Candidato, o que se entende por crime tentado? Um instante, excelência. Excelência, quando se inicia, dentro do iter criminis, possuem 4 fases para chegar à consumação do delito.
Iniciada a execução, o crime não é consumado por questões não atinentes à conduta daquele eu peço mais um instante, Excelência, para formular minha questão de forma completa, por gentileza. Excelência, retornando à resposta da questão, novamente, repetindo, dentro do crime existem as 4 fases, como eu havia mencionado, e iniciada a execução, não há consumação por questões alheias à vontade do agente. Avançando por fim a disciplina de criminologia, candidato, o que é a síndrome de Estocolmo? Um instante, Excelência, por gentileza. Excelência, a síndrome de Estocolmo é uma defesa da vítima, por exemplo, num sequestro. Acaba sendo uma defesa psicológica da vítima para poupar a sua integridade mental. Então, ela acaba criando uma certa afetividade pelo criminoso, ou, na verdade, pelo criminoso como um todo, ele acaba criando uma certa afetividade e uma certa proximidade afetiva por aquele criminoso por conta de uma proteção psicológica para proteger a sua integridade psicológica. Candidato, o que se entende por vítima imune? Um instante, Excelência, por gentileza. Excelência, a vítima imune, por conta da sua posição social, a exemplo, nós podemos mencionar um artista ou até mesmo um padre, por conta da sua posição, ele acaba, de uma certa forma, se sentindo ou tendo uma posição de imunidade perante a crimes cometidos na sociedade, por conta dessa posição que ele ostenta na sociedade. Candidato, por que a criminologia é uma ciência empírica? Um instante, Excelência, por gentileza, para formular a resposta. Excelência, a criminologia, um dos seus métodos, ela utiliza o método empírico, que é a análise detalhada dos fatos que ocorrem na sociedade. Então, ela vai até aqueles fatos, ela analisa detalhe a detalhe, e a partir desse momento ela acaba tirando conclusões. É a partir daí que se conclui que ela tem um dos métodos que é o chamado empirismo para chegar às suas conclusões. Ok, candidato, obrigado. Boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Bom, vamos lá, Leonardo. Ainda um pouco com aquele desvio de olhar, tá, nas respostas. Tentar sempre manter essa conexão comigo, para fins de manter segurança no que está falando. Outra coisa que eu percebi também, você tem às vezes noção dos conceitos, só que aí na hora de tentar formular a resposta, você dá umas travadas. Eu percebi, às vezes, quando você pede um tempo e começa a falar depois disso, as respostas fluem melhor, entendeu? Então, assim, não precisa se desesperar para falar imediatamente, não, tá bom? Mas, de modo geral, foi uma boa banca, tá? Percebe-se que você tá dominando bem os conceitos aqui. Gostei do desempenho, beleza? Em relação às perguntas, vamos lá. Olha só, primeiramente, atenha-se ao comando da questão. E se você se sentir confiante, você explique o porquê da resposta. Eu te perguntei, a frase tem crase? Você respondeu sim. Aí você foi tentar explicar e se atrapalhou, né? Mas assim, isso demonstra demonstra o quê para o examinador? Que você está nervoso. Então, sim, excelência, essa frase tem crase. Por quê, candidato? Pois bem, porque nesse caso há a junção da preposição a, de quem comparece a algum lugar, com o artigo feminino a, que acompanha a palavra cerimônia. Beleza? Show. Segunda questão, eu falei, como que se classifica a palavra inteligência? Você me respondeu, ela tem 5 sílabas. Se for, dependendo do examinador, se ele já estiver cansado, de saco cheio, ele coloca a tua resposta como errado e segue.
Eu pedi a classificação, aí depois você me falou que ela é polissílaba, beleza? Então, cuidado também com respostas que não vão ao encontro daquilo que foi solicitado pelo examinador. E, por fim, a terceira questão, né, as paredes contam segredos. Aqui nós temos uma personificação, que é quando você tem uma figura de linguagem na qual você atribui características humanas a seres inanimados, né? Nesse caso, contar segredos é uma característica humana que está sendo atribuído a um objeto, parede, certo? Em relação à ilicitude, vamos lá, também conhecido como antijuridicidade, né? Você poderia apresentar esse sinônimo que advém aí da teoria tripartida, é justamente o que você apresentou, uma contrariedade de uma conduta em relação ao ordenamento jurídico. Beleza, praticamente é isso. Poderes da administração, você citou o discricionário vinculado e o hierárquico, você não falou hierárquico, né? Você falou hierarquia, se eu não me engano, mas eu considerei correto, tá? Aí, a pergunta, imagina se o examinador pudesse, tipo, também pedir para você citar todos, né? Aí você poderia citar também o disciplinar, o de polícia e o regulamentar, né? E pedir para você explicar algum depois. Em relação ao crime tentado, aqui foi uma questão simples que você acabou se embaranando um pouco porque você se esqueceu da letra da lei, né? Então, assim, é bom que você saiba a letra da lei? Mas se você não sabe, tente explicar por exemplos ou até mesmo, assim, usando um linguajar mais simples, que não seja informal, é claro. Mas o crime tentado é aquele em que o agente praticou atos necessários para a realização do crime, mas não consegue consumá-lo, né, por circunstâncias que são alheias à sua vontade, beleza? Então, ele não consegue atingir o resultado final que está previsto aí no fato típico. Em relação à síndrome de Estocolmo, você pontuou bem, é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa se identifica ou se solidariza com o seu algoz, né? Isso é um mecanismo de defesa. A vítima imune, que é uma questão mais difícil, que você também soube responder, que é uma situação em que uma pessoa, em razão do seu cargo, função que ocupa no meio social, acredita que não vai se tornar vítima de um crime, né? Se foi o padre, político poderoso, enfim. Em razão da criminologia ser uma ciência empírica, é porque ela analisa os fatos reais e concretos através dos meios de observação da realidade, né? E aí, a partir disso, ela chega às suas conclusões. Então, beleza. Né? Daria aqui somente português que, dependendo do examinador, você poderia ter algum problema aqui, né? Mas nas demais, satisfatório. Tranquilo? Parabéns aí pela audição. Daria uma nota para você de 80 pontos, tá? Obrigado, Sérgio. Avançando, vamos lá, Alexandre. Boa noite, Excelência. Tudo bem? Tudo ótimo com o senhor? Tudo certo. Dando início aqui à nossa avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, não entendi o porquê de tanta reclamação. Qual que é a grafia correta do porquê? Excelência, não entendi o porquê de tanta... Seria isso a frase? Exatamente. Excelência, seria junto e com acento, né? Seria um substantivo nesse caso, aí, o porquê. Candidato, na frase, o médico deu a notícia à família. Aponte para mim qual é o objeto direto e o indireto. Excelência, me permite usar a caneta para redigir ou não? Sim. O médico deu a notícia à família. Excelência, a notícia é o objeto direto e a família seria o objeto indireto. Candidato, qual é a forma correta? Os policiais deteram os suspeitos ou os policiais detiveram os suspeitos? Excelência, os policiais detiveram os suspeitos. Avançando para a disciplina de noções de direito, candidato, o que se entende por desistência voluntária? Desistência voluntária é quando o agente ele inicia a execução, entretanto, ele não completa e impede que o ato se consuma. Responde só pelo que cometeu. Candidato, quais são as espécies de atos administrativos? Excelência, não me recordo. Candidato, o que se entende por crime culposo? Crime culposo é quando o agente ele
por negligência, imprudência ou imperícia, tem um resultado não preentendido. Avançando para a disciplina de criminologia, o que se entende por política criminal? Faz parte das ciências criminais, e a política criminal é uma ciência totalmente estratégica, né, que vai ter uma ligação com a criminologia e com o direito penal. Na verdade, é uma ponte entre o direito penal e a criminologia. Mas é uma disciplina que é totalmente estratégica. Aquilo que a criminologia busca passa para a ciência criminal, ela vai criar estratégia, e o direito penal, ele cria regras, e o que contraria essas regras vão ser sancionadas, Excelência. Candidato, o que se entende por controle social? Controle social são mecanismos de conduta que vai orientar o cidadão, né? Por exemplo, o controle formal e o controle informal. O informal é entre eles a igreja, a escola, a família, e o formal, o próprio Estado, né? Agindo quando falha. Normalmente, quando falha o controle informal, entra o controle formal, que é o polícia, o Ministério Público, o sistema carcerário também posso elencar como tal. Por fim, candidato, quem que é o pai da vitimologia? Excelência, o pai da vitimologia, Excelência? Exato. Foi o Benjamin Mendelsohn, e ele foi, inclusive, vítima do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A partir disso, ele começou a querer entender, né, como o comportamento da vítima, que influência tem para o crime. Ok, candidato. Obrigado. Boa sorte. Bom, vamos lá, Alexandre. Uma banca bem dinâmica, né? Você trazendo as respostas aqui de bate-pronto. Só peço que você tome cuidado com o seu vocabulário, com a sua forma de expressão. Por exemplo, eu falo assim, candidato, o que é controle social? Você fala assim, é o que orienta as pessoas, né? Tipo assim, você está me perguntando, e eu estou te perguntando. Aí você me responde de uma forma de pergunta. Então, isso não é adequado. E assim, às vezes você pode tentar utilizar, eu percebo que você sabe os conceitos, mas às vezes você pode tentar se utilizar de estruturas lógicas mais adequadas para que a resposta tenha uma conotação mais, como é que eu posso dizer, mais factível, assim, algo que geralmente, que demonstre para o examinador que você tem domínio daquilo. Nesse mesmo exemplo que eu dei, o controle social é aquilo que orienta as pessoas. Tipo, tá, mas não seria mais adequado que você fale assim, o conjunto de práticas, de atitudes e de comportamentos dentro de uma sociedade que são projetados para manter a ordem e promover a adesão às regras e normas sociais? Não fica mais completo do que você só falar assim, que são instituições aí que condicionam as pessoas, que orientam as pessoas, entendeu? É isso que eu quero dizer. E também, por exemplo, cuidado com os termos. Na resposta de política criminal, você falou primeiro que é uma ciência, depois você falou uma disciplina, depois você voltou que é uma ciência, aí depois você falou que é uma ponte. Tipo, assim, o que é necessariamente a política criminal? Entendeu? Então, assim, na própria resposta você fica atribuindo classificações diversas, por mais que você passe pelas palavras-chave que eu considero correto aqui, a forma de se expressar, ela não está tão eficiente nesse caso, tão eficaz, entendeu? É isso que eu ressalto para você. Mas vamos lá. Não entendi o porquê de tanta reclamação. Nesse caso, porque é grafado junto com acento circunflexo. Só faltou você mencionar o acento, né? Acho que seria interessante, em razão da presença aí do artigo "o", que faz com que essa palavra seja substantivada. Perfeito. O médico deu a notícia à família. Você fez a classificação correta dos complementos verbais, né? Fez o uso da caneta. Tem que só se precaver que às vezes no dia não vai poder, né? Isso depende, é meio variável. Tem examinador que permite, tem outros que não, né? Então eu não sei como é que eles vão fazer agora, mas já se prepare para um cenário que você não possa utilizar. Em relação à última pergunta, os policiais detiveram suspeitos, é o correto, né? Ele está conjugado aí. Aí eu poderia te perguntar qual que é o tempo verbal e tempo e modo verbal em que esse verbo está conjugado, né? Seria o pretérito perfeito do indicativo. Em relação a noções de direito, você trouxe uma definição correta do que é desistência voluntária, perfeito. Em relação às espécies dos atos administrativos, aqui nós temos 5, né? São os atos normativos, os ordinatórios, os negociais, os enunciativos e os punitivos, tá bom? Depois fica aí como, então, orientação que você estude esses conceitos, porque eles são
cobrados muito na prova. Outro exemplos de questões que o pessoal, os examinadores gostam de cobrar, tipo, ó, a licença, ela é classificada como em que espécie de ato administrativo? Um edital é de que tipo? Uma sanção disciplinar é de que tipo? Entendeu? Então, essa é uma portaria. Então, eles gostam de trazer exemplos e pedir para que você classifique dentro das espécies, tá? Então, revise essa parte. Crime culposo, aqui você trouxe uma definição bacana também, é quando o agente, né, não tem intenção de causar o dano, mas age com negligência, imprudência ou imperícia, né, resultando na lesão, né, ao bem jurídico. Enfim, política criminal. Vamos lá, vamos trazer uma resposta mais redonda, né? É uma disciplina que está relacionada tanto à criminologia como ao direito penal, estabelecendo então um nexo entre ambos, que visa combater o crime e garantir a segurança pública. Então, desse modo, ela se aproveita dos estudos promovidos pela criminologia, leva esses estudos para o campo jurídico dogmático do direito penal, para que o direito penal possa formular leis e outras estratégias que visem, então, a prevenir a criminalidade e reagir ao crime quando ele ocorra. Beleza? Vamos lá, controle social. É que eu expliquei para você, é o conjunto de mecanismos, instituições, né, de leis, de práticas que vão condicionar o comportamento do indivíduo ao meio ao qual ele está inserido. Aí nós temos o formal e o informal, você citou os exemplos, beleza. Em relação ao pai da vitimologia, Benjamin Mendelssohn, está correta a sua resposta. Então, no final, uma boa banca, daria aqui para você uma nota de 85 pontos, tá? Obrigado pela participação. Amanda, vamos lá? Vamos. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? Candidata, dando início aqui à nossa avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Candidata, o que é um hiato? Excelência, o hiato acontece quando na separação de sílabas as vogais ficam em sílabas separadas. Você poderia me dar um exemplo? Posso dar o exemplo da palavra saúde, onde o U fica sozinho na sílaba do meio. Candidata, a palavra paraquedas é grafada com ou sem hífen? É grafada sem hífen, Excelência. Qual é o plural de mico-leão dourado? Só um momento, por favor. Excelência, o plural é micos, leões dourados. Candidata, avançando para a disciplina de noções de direito, o que se entende por prova? Excelência, a prova é o elemento de informação que já passou pelo procedimento de contraditório e ampla defesa, e no processo penal vai servir como elemento de avaliação pela autoridade judicial durante o processo penal, no caso, ou durante um outro processo judicial, para a formação da sua convicção. O que é o crime de infanticídio? Excelência, infanticídio é o homicídio cometido pela mãe, sendo um crime próprio quanto ao sujeito ativo e também próprio quanto ao sujeito passivo, uma vez que essa mãe mata o seu próprio filho, e esse homicídio acontece sob influência do estado puerperal, é um estado psicológico que a mãe se encontra logo após o parto ou durante o parto. Explique para mim o que é o concurso de pessoas. Excelência, o concurso de pessoas é um instituto que prevê a participação de 2 ou mais pessoas no cometimento de crimes. Esse concurso pode se dar de forma de coautoria ou participação. Avançando para a disciplina de criminologia, candidata, o sistema prisional, ele diz respeito à prevenção primária ou terciária? Diz respeito à prevenção terciária, Excelência. Qual que é o papel da polícia judiciária sob a ótica da criminologia? Excelência, a polícia judiciária exerce o papel chamado longa-manos do poder judiciário
uma vez que uma das suas funções, além de apurar as infrações penais, de apurar os delitos, investigar, a Polícia Judiciária, ela executa os mandados de busca, apreensão, de prisão, os mandados judiciais emitidos pelo Poder Judiciário nas autoridades. Candidata, de que maneira a prevenção criminal é afetada pela cifra oculta da criminalidade? Excelência, a cifra oculta, também chamada de cifra negra, ela afeta a prevenção, uma vez que as instituições responsáveis por apurar e prevenir e também punir os delitos não obtêm os dados verídicos, uma vez que acontece uma lacuna entre os crimes reais e os crimes notificados. Dessa forma, essa cifra oculta, ela prejudica a administração, o sistema judicial como todo, o sistema penal, perdão, na hora de aplicar as medidas de prevenção e de sanção, uma vez que os dados eles não são suficientemente verdadeiros. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigada. Excelente banca. Muito boa mesmo, Amanda. Respostas bem elaboradas, bem pronunciadas, uma postura séria, mas que ela transmite uma tranquilidade, né? Então, perfeito. Show de bola. Em relação às respostas também, em português não há nada o que pontuar aqui. Você respondeu de forma bastante clara. Foram questões mais objetivas, né? Então, assim, não há muitos conceitos a serem trabalhados aqui. O conceito de ato você apresentou de forma correta e trouxe o exemplo. Então, posso fazer uma pergunta quanto a isso? Sim. Na hora que eu respondi que a vogal fica separada. Na verdade, sozinha ou separada? Primeiro eu falei separada, depois eu falei sozinha, porque eu fiquei na dúvida se era um termo ou outro. Então, essas é uma sequência de duas vogais que são pronunciadas separadamente, né? Ocupando sílabas diferentes dentro de uma mesma palavra. Beleza. Essa vogal separada, ela pode estar... são vogais separadas, mas essa vogal pode estar acompanhada de outra letra, que no caso seria o S, né? Beleza? Mas como eu fiquei na dúvida entre sozinho e separado, eu falei as duas palavras em momentos diferentes. Sim, mas considerei correta aqui a tua resposta. Beleza. Em questão aqui do paraquedas também, era uma palavra que era grafada com hífen, aí passou a ser grafada sem. Plural de mico, leão dourado, micos, leões dourados, né? Grafou perfeitamente aqui. Todas as palavras, todas as classes variáveis, então todos são... são, né, passadas para o plural. Em relação à prova, trouxe uma definição bem legal também. Eu acho que às vezes aqui o examinador, que você trouxe para mim, que ela é um procedimento, né, é um elemento de informação que visa demonstrar a verdade num processo judicial, né? E aqui a gente está falando com delegados de polícia. Então, o examinador poderia falar para você, então aquilo que é feito no inquérito policial não é prova. E aí você teria que retificar a sua resposta ou falar que é prova, mas que não é submetido ao contraditório e ampla defesa, mas aí você já entraria num debate, porque, por exemplo, o professor Francisco, que é examinador, ele tem livro que ele e outros delegados afirmam que no processo, no inquérito policial, há contraditório e ampla defesa. Então aí, é possível produzir provas. Eu colocaria aqui, são elementos colhidos em uma investigação e em um processo judicial. Entendeu? Beleza. Falaria nisso. Não restringir a processo judicial. Porque aí, nesse caso, você teria que ou fazer uma retificação ou entrar num debate ali, e aí poderia ser prejudicial, porque às vezes você teria que apresentar elementos para justificar a sua resposta diante de um delegado de polícia que tem uma corrente de opinião diversa da sua. Entendi. Né? Beleza. O crime de infanticídio perfeito, aqui você trouxe que ele é próprio, né? Então a terminologia correta seria bipróprio, né? Quando tanto o sujeito ativo como passivo são únicos ali, beleza? O concurso de pessoas também é isso, né? É quando você tem uma cooperação prática na conduta delitiva, que pode se dar por meio da coautoria ou participação. Em relação ao sistema prisional, trata-se de uma instituição ligada ao controle, à prevenção terciária, perfeito. O papel da polícia judiciária sob a ótica da criminologia, né, é justamente para desempenhar, de fato, essas funções de investigação, de coletar provas, de prender suspeitos, enfim, a trabalhar como essa espécie de extensão do Poder Judiciário, perfeito. E em relação aqui à maneira pela qual a prevenção é afetada pela cifra negra,
Achei bastante interessante a sua resposta, mas aí eu só acho que poderia complementar nos exemplos que a cifra negra ela dificulta o desenvolvimento e aplicação de políticas públicas adequadas, uma vez que às vezes num determinado bairro onde as pessoas têm medo de delatar crimes, de fazer ali o registro de ocorrências, em razão disso não vai ter melhorias, não vai ter investimento público, porque as pessoas ali se mantiveram ausentes no que diz respeito à notificação de condutas criminosas. Beleza? Entendi. Beleza. Mas achei muito boa aqui a sua banca. Daria aí para você a nota 100, tá? Ou 95, assim. Mas daria um 100 aqui, assim, beleza, entendeu? Tá bom, fico satisfeito. Tipo, vou na postura do examinador bonzinho, daria um 100. Entendi. Aí se fosse o examinador que, tipo, não, mas ela respondeu de forma incompleta, daria um 95. Perfeito. Mas daria um 100 aqui, Justo. tá? Muito bom. Justo. Parabéns. Valeu, aí, tá? Obrigada. Vamos seguir com o Andrei. Vamos lá, Andrei. Vamos lá. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem. Candidato, na frase, fizeram muito barulho durante a reunião. Qual que é o sujeito da oração? Excelência, é sujeito oculto, porque remete à ideia de eles. Na frase, as crianças são ingênuas, qual é a classificação do verbo quanto à predicação? Posso reformular a minha primeira resposta? Sujeito indeterminado, desculpa. Ok, vou repetir a pergunta para você. Obrigado. Na frase, as crianças são ingênuas, qual é a classificação do verbo quanto à predicação? Excelência, o verbo são, nesse caso, seria um verbo de ligação. Candidato, na frase, infelizmente, a Rita Lee descansou. Qual que é a figura de linguagem? Só um momento, excelência. Excelência, não me recordo dessa figura de linguagem. Avançando para a disciplina de direito, cite para mim 2 hipóteses de homicídio qualificado. Excelência, dentre outras hipóteses, há o feminicídio e o homicídio mediante promessa. Promessa de quê, candidato? Promessa de pagamento. Candidato, o que se entende por poder de polícia? Excelência, poder de polícia é uma prerrogativa da administração pública de limitar direitos e serviços de particulares em benefício da coletividade, como ocorre em uma fiscalização sanitária, por exemplo. Candidato, o que se entende por arrependimento posterior? Excelência, arrependimento posterior é uma causa de redução de pena, onde o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça e o agente, até o recebimento da denúncia, ele restitui o bem ou repara o bem jurídico lesado. Avançando para a disciplina de criminologia, quem que é considerado o pai da criminologia? Excelência, o pai da criminologia é César Lombroso. Candidato, a criminologia ela tem um caráter interdisciplinar? Sim, excelência. A criminologia ela possui um caráter interdisciplinar porque ela se aproveita do conhecimento de outras matérias, como, por exemplo, psicologia e penal. E o que se entende por anomia? Excelência, anomia é uma teoria do consenso, ou seja, ela tem um cunho funcionalista. Basicamente, significa a ausência de normas. Quando o indivíduo não consegue alcançar os seus objetivos sociais ou mesmo de status, ele acaba por infringir as normas vigentes para conseguir atingir os seus objetivos. Ok, candidato, obrigado. Boa sorte. Obrigado, excelência. Boa banca, Andrei. Nossa, eu não estou conseguindo me concentrar direito, eu estou doente hoje, então estou com a cabeça baixa aqui, eu não estou conseguindo prestar atenção em quase nada. Mas foi uma boa banca, achei melhor Obrigado. do que a banca passada.
soube responder de prontidão e as respostas, assim, demonstrando que está com os conceitos aí bem frescos na sua mente, um tom de voz legal também, né? Eu acredito que se estão tão cansado, essa sua expressão de cansado resulta aí de você estar doente, né? Mas de modo geral, bem satisfatória aqui a tua dicção, tá? Português eu não foi bem, eu errar a figura de linguagem, não estava conseguindo prestar atenção na frase. Não, mas estou tranquilo, tá? Vamos lá. Fizeram muito barulho durante a reunião. Aqui você teve um erro inicial, mas depois retificou-se, né? Sim. Sujeito oculto não se confunde com sujeito indeterminado, tá? Então, eu ainda falei o eles, depois eu pensei, falei, nossa, eles, é indeterminado, por que eu falei oculto? Exatamente. Então, ainda bem que você teve essa percepção quase que automática, né? Você logo após a resposta pediu para que pudesse fazer a retificação. Então, não tirei pontos aqui. Perfeito. As crianças são ingênuas. Aqui nós temos um predicativo do sujeito, né? Os ingênuos, que é uma qualidade do sujeito. Logo, o que liga essa qualidade ao sujeito é um verbo de ligação. Então, pontuou corretamente. No caso, essa frase, infelizmente, o rei dele descansou. Aqui a gente tem um exemplo claro de eufemismo, né? Que é uma figura de linguagem que suaviza uma expressão ou uma ideia que é considerada desagradável. Em relação aqui às hipóteses de homicídio, né? Considerei, olha só, você tinha várias hipóteses, daí você me citou o feminicídio e o promessa. Promessa, tipo, é o que eu disse. Paga. Se for um examinador que ele já tá cansado, ele tá meio de saco cheio, ele vai tirar ponto por resposta incompleta, entendeu? Então, fica ali a dica para você fazer aí, né? Ainda mais uma resposta que você tinha tantos exemplos para citar, né? E você citar aí de forma incompleta fica chato. Em relação aqui ao poder de polícia, considerei correta a sua resposta. Acho que ela só poderia ser um pouco mais complementada, você citando os atributos desse poder, né? Que seria a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Em relação ao arrependimento posterior, perfeito, citou todos os elementos aqui. Uma hipótese de redução de pena, né, os requisitos e crime cometido sem violência ou grave ameaça, quando reparado o dano ou restituída a coisa, então o recebimento da denúncia, né, o agente vai ser beneficiado com esse instituto. Pai da criminologia, César Lombroso, perfeito. Né, se quiser citar a obra dele, O Homem Delinquente também, mas né, tranquilo. Criminologia é interessante. Demonstra que você tem conhecimento, porque tem muita coisa para falar, né, da escola positivista, a obra, o que ele entendia sobre o crime. Então, eu prefiro, às vezes, responder um pouco mais... Mas aí que tá. Mas você ser o quê? Não ser prolixo. Quem que é o pai da criminologia? Excelência, o pai da criminologia é César Lombroso, o qual adquiriu referido o título com a sua obra O Homem Delinquente. Beleza. Criminologia tem um caráter disciplinar? Sim, que ela combina elementos de várias áreas de estudo para compreender melhor o crime, os elementos e seus objetos de estudo, né? Difere-se de multidisciplinar, tá? Então, às vezes, a banca pode tentar fazer esse trocadilho aí para tentar induzir lá aí. Depois, por fim, eu te perguntei o que é anomia. E aí, nesse caso aqui, você trouxe para mim uma definição da anomia segundo a ótica de Merton, tá? Sim. E, enfim, eu considerei correto, tá? Mas só para ficar claro, a anomia é um conceito que inicialmente ela foi desenvolvido por Durkheim, que ele explica a forma com a qual a sociedade ela cria momentos de interrupção das regras que regem os indivíduos. E ele cita exemplos aí, situações de guerra, né? Situações de calamidade aí, mais que você há uma ruptura. Mais específico na teoria da anomia, no dia, se cai essa pergunta, é interessante falar a visão dos dois? Tanto do Merton, tanto do Durkheim? Acho interessante. Ficaria interessante. Entendeu? Porque quando é genérico, dá essa possibilidade de você trazer os dois raciocínios. Beleza? Então, beleza. Excelente banca aí, tá? Daria para você aqui uma nota de 85 também, tá? Obrigado. Beleza. Por fim, vamos lá, Daniela? É Daniela, né? Se não me engano. Isso, exato. É porque tá com o nome de Anderson, né? Entrou com o nome do meu namorado. Desculpa, perdão. Tranquilo. Então vamos lá. Candidata, dando início aqui à nossa avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Candidata na frase: parafusos, pedrinhas, botões. Tudo o meu vizinho guardava na lata. A palavra tudo, ela é aposto ou é vocativo?
Excelência, a palavra tudo é um oposto, pois ela está reunindo elementos que foram citados na oração anteriormente, em uma única palavra. Por que a palavra polícia é acentuada? Excelência, a palavra polícia é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em ditongo. Candidata, qual que é o coletivo de plantas de uma região? Excelência, o coletivo é flora, desculpa. Avançando para a disciplina de direito, o que se entende por roubo impróprio? Roubo impróprio é quando ele nasce furto, mas depois é empregado grave ameaça e violência para assegurar a subtração da coisa, e ela se torna um roubo impróprio. E o que se entende por flagrante preparado? Excelência, flagrante preparado é quando a autoridade ela tem conhecimento de uma infração que está ocorrendo em determinada localidade, ela segue para este local e aguarda, sem fazer nenhum tipo de ação, aguarda até que os indivíduos pratiquem a infração para que eles possam efetuar a prisão em flagrante. Candidata, quais são os crimes contra a honra previstos no Código Penal? Excelência, os crimes previstos contra a honra são crimes de calúnia, difamação e injúria. Avançando para a disciplina de criminologia, o que se entende por vitimização secundária? Excelência, a vitimização secundária é quando a vítima ela já sofreu o delito e ela precisa reviver novamente o delito sofrido para fazer a denúncia. E muitas vezes revive por muitas vezes o que ela já sofreu e pode acontecer de ser desacreditado e desencorajada pelo poder público. Candidata, o que são fatores criminógenos? Fatores criminógenos, se eu entendi bem, seria os fatores que contribuem para a criminalidade. Quais são os objetos da moderna criminologia? Os objetos da criminologia são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigada. Vamos lá, Daniela. Antes de uma resposta e outra, vamos dar uma respirada, né? Às vezes eu percebi que no mesmo fôlego você estava já respondendo a outra, para tentar acabar logo aqui com a banca. E em razão disso, às vezes você comete alguns equívocos aqui, que eu sei que são conceitos que você sabe, mas às vezes nessa tentativa de acabar logo com esse evento, você acaba, tipo, deixa rolar. Se não der, tipo, fica na próxima. Deixa que Deus quiser. Entendeu? Mas assim, vamos lá. Mas já achei uma melhora da nossa última banca para essa. Assim, foi bacana a tua postura, tá? Começando por português, engraçado que português você começou bem, assim, que é esse momento inicial de tensão, depois que você foi dando uma acelerada, tipo, tá acabando, deixa eu acabar logo isso. Enfim, a primeira questão, o tudo, né, um aposto resumitivo, então tranquilo, você pontuou bacana. Palavra polícia acentuada pelo fato de ser uma paroxítona terminada em ditongo. Coletivo de plantas, flora, né? É fauna, não, pera, desculpa, é flora, mas tudo bem, né? No ímpeto de tentar responder rápido, acaba se confundindo, mas pontuei correto aqui. Roubo impróprio. É justamente o que você pontuou. É quando a gente ele se utiliza da violência ou da grave ameaça, né? Só esse detalhe que você falou, na verdade é o ou, né? Então não precisa ser ambos, para retirar os bens da vítima, né? Nesse caso aqui, você emprega após a subtração da coisa, né? Para garantir, segurar a posse da coisa ou a impunidade do crime. No caso do flagrante preparado, você confundiu com a ação controlada. Você trouxe para mim o conceito de uma ação controlada, em que pese o flagrante preparado, no que se refere a ele é aquela prisão que ocorre por indução ou instigação para que alguém pratique o delito. Então, ele é considerado uma hipótese legal de flagrante, ao passo que o controlado é permitido. Beleza? Eu concordo, então, para mim esse era o flagrante forjado. Desculpa. O forjado é quando você... É um outro conceito. O flagrante forjado é quando você simula ali, você
coloca elementos delitivos, né, ali que estão relacionados ao fato ilícito dentro ali do cenário do crime com o intuito de forjar uma situação. É diferente também, são conceitos, também é uma outra hipótese de flagrante legal, tá? Então fica aí como orientação você estudar as hipóteses de flagrante, beleza? Beleza. Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, tranquilo. Vitimização secundária, aqui é um conceito que você poderia explorar um pouco mais se ateve inicialmente a essa questão, né, de ter que relembrar os fatos e tal. Vamos trazer esse conceito de uma forma mais clara. Vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização, refere-se aos efeitos adicionais e prejudiciais que uma vítima pode enfrentar ao entrar em contato com o sistema de justiça criminal, né? Na medida em que ela pode ser mal atendida numa delegacia quando for registrar o boletim de ocorrência, ela pode ter a sua credibilidade posta em xeque quando for ouvida por uma autoridade, ela vai ter que relembrar o fato durante o processo para ter que repetidamente ditar esses fatos, né, para ali as autoridades que a questionarem. Então, isso ficaria um pouco mais completo, mas eu considerei correta a sua resposta, tá? Fatores criminógenos são condições, circunstâncias ou características que podem aumentar a probabilidade de ocorrência de comportamentos criminosos, né? Pode ser influência social, econômica, psicológica, biológica, ambiental. Então, assim, aqui a sua resposta ficou bem vaga mesmo, tá? Em relação aos objetos, considerei correta aqui, tá? Você citou corretamente os 4. Então, se seria aprovada também a nota aqui de 75 pontos, tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Parabéns a todos aí pela postura, pelas respostas, todos aprovados hoje, muito bom, fico feliz. Vou encerrar a gravação aqui, mas depois vou passar aqui a palavra para dúvidas, né? Eu vi que o Leonardo já levantou a mão, mas só para o nosso vídeo não ficar muito grande, já vou encerrar aqui. Valeu, pessoal. Beleza. Leonardo, pode falar. Sérgio, uma sugestão, não sei se todos estão de